Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Construção civil tem a maior atividade em 7 anos. Lançamentos e vendas de imóveis voltam ao patamar de 2016. Ministro Paulo Guedes diz em Washington que o brasileiro precisa se acostumar com a cotação alta do dólar. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. O corpo do apresentador Gugu Liberato está numa funerária aguardando autorização para o traslado até o Brasil. Nossa enviada especial, Catarina Hong, traz as informações ao vivo de Orlando. Catarina, o que está faltando para o corpo ser liberado? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Vão ser necessários 4 documentos, 2 deles emitidos aqui pela funerária, que são uma certidão de que o corpo está pronto para ser transportado e uma permissão de translado. Os outros 2 documentos já foram emitidos pelo IML daqui, que são a certidão de óbito e uma carta que comprova que o corpo não é portador de doenças contagiosas. Esses 4 documentos ainda precisam ser validados pelo governo do estado da Flórida e também chancelados pelo consulado brasileiro aqui nos Estados Unidos. Todo esse trâmite deve levar de 24 a 48 horas. E, portanto, o corpo deve chegar, a previsão é que chegue na quinta-feira. Sérgio. Obrigado, Catarina. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está em Washington e afirmou que o brasileiro precisa se acostumar com os juros mais baixos e dólar mais alto, já que o governo mudou a política econômica. Quem tem as informações é a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite. O ministro Paulo Guedes passou boa parte do dia no Fórum Empresarial, que reúne 12 presidentes de empresas americanas, 12 presidentes de empresas brasileiras e representantes dos governos dos 2 países. Ele também participou de uma conferência no Banco Interamericano de Desenvolvimento e aqui na Embaixada Brasileira ele defendeu mudanças que o governo quer fazer no imposto de renda. O empresário brasileiro prefere fazer uma empresa hoje nos Estados Unidos, que o imposto é 21%, do que fazer no Brasil, que é 34%. Então, nós precisamos também, dentro desse esquema nosso de reforma tributária, baixar os impostos. Só que aí nós temos que tributar os dividendos. Então, se é pessoa jurídica, tudo bem, ela investe, a gente baixa os impostos, mas quando ela paga dividendo para a pessoa física, que normalmente é gente capitalizada, gente com grandes fortunas, com muito recurso, eles hoje pagam 15% de imposto de renda, que eles pagam menos do que um trabalhador assalariado. Está marcada para amanhã desta terça-feira uma reunião entre líderes do Senado e da Câmara para tratar da prisão após condenação em segunda instância. Vamos a Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite para você. O que pode sair desse encontro? Oi, Sérgio, boa noite. A reunião pode confirmar a desistência do Senado em avançar no debate do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal. O texto do Senado não altera a Constituição e estava pronto para ser votado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. Mas alguns senadores defendem uma proposta conjunta entre as 2 casas, Senado e Câmara. Na semana passada, a CCJ da Câmara aprovou o texto de autoria do deputado Alex Manente, que trata desse mesmo tema, mas por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. O Senado decide agora se vai confirmar a proposta de alteração no Código de Processo Penal ou se vai analisar o conteúdo que vier da Câmara. O encontro desta terça-feira terá a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Sérgio Aguiar. Obrigado, Fara. Até amanhã. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento da denúncia contra o senador Renan Calheiros. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção e lavagem de dinheiro. A gente continua em Brasília, só que agora com a repórter Raquel Vargas. Raquel, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a denúncia de que Renan Calheiros liderava um esquema de pagamento de propina para os diretórios municipais e estaduais do MDB no Maranhão, Amapá e Rio Grande do Norte. Os recursos teriam sido desviados da Transpetro entre os anos de 2008 e 2010 para garantir apoio político e evitar fiscalização de contratos. A denúncia do Ministério Público, Sérgio, aponta o seguinte:
seguinte, que o pedido de propina vinha do presidente da Transpetro, Sérgio Machado, aos executivos da MM Engenharia e também da MM Serviços. Na época, Renan Calheiros negou qualquer irregularidade. Sérgio. Raquel, obrigado. Bom descanso. Os indicadores de atividade e emprego na indústria da construção alcançaram o maior nível dos últimos 7 anos, segundo a Confederação Nacional da Indústria. A gente vai ao vivo com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Qual o motivo do bom desempenho do setor, hein? Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. O cenário de inflação controlada e também de juros menores são eles que ajudam a explicar esse cenário, viu, Sérgio? E o resultado, inclusive, Sérgio, é que há mais confiança na hora de investir, então. Esse levantamento foi feito em novembro com quase 500 indústrias do setor. Esse índice que mede o nível de atividade alcançou quase 50 pontos em outubro e o indicador de emprego ficou em 48,5 pontos. Os dados remetem aos resultados de outubro de 2012 e a pesquisa varia de 0 a 100 pontos. Ainda há um caminho a percorrer, mas, segundo a CNI, isso já é um sinal de crescimento. Sérgio. Obrigado, Giovana. E olha, o terceiro trimestre trouxe mais um motivo para o setor da construção civil comemorar. A gente vai com Pedro Paulo Filho, ao vivo do Rio. Qual é a boa notícia, Pedro Paulo? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, a boa notícia é que os lançamentos de imóveis residenciais entre julho e setembro aumentaram 23,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Foram mais de 33 mil unidades a mais no mercado. Esse crescimento ocorreu em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Curitiba e Belém, mas também em cidades do interior, como Joinville e Uberlândia. Os dados são de uma pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção em conjunto com o Senai. Segundo especialistas, a queda de juros contribuiu para esse resultado. E olha, as vendas de imóveis também subiram, mais de 15% entre julho e setembro desse ano, Sérgio. Bom, chegou a hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. O Congresso Nacional do PT é o tema de hoje. É isso. O Congresso Nacional confirmou que, para o PT, a campanha eleitoral não termina com o desfecho da disputa nas urnas. Como o chefe Lula é um palanque ambulante, os chefiados são a plateia de um comício que nunca chega ao fim. No congresso realizado neste fim de semana, a discurseira apenas ficou mais radical. Lula repetiu que o partido deve mirar-se no exemplo do Chile, palco de violentas manifestações de rua. Gleisi Hoffmann foi mantida na presidência do PT pela subserviência incondicional a Lula. Previsivelmente, Gleisi avisou que os petistas continuarão tentando fulminar todas as propostas que o governo Bolsonaro apresentou ou apresentará. Foi o que Dilma Rousseff tentou dizer ao elogiar a polarização, mas ninguém entendeu o dilmês castiço. De novo, Lula prometeu continuar agitando o país com seus palavrórios beligerantes. Falta combinar com o povo, adverte o balanço da recente caravana por estados nordestinos. As dimensões das plateias me fizeram lembrar duas frases popularizadas por uma dupla de doutores em campanhas eleitorais. O presidente Jânio Quadros dizia o seguinte: para juntar 5.000 pessoas, basta eu ficar 5 minutos batendo lata no viaduto do Chá. O senador Antônio Carlos Magalhães inventou outra régua. Aspas, o comício que não tem pelo menos 2 pipoqueiros é um fracasso. Fecha aspas. Na passagem pelo Nordeste, os comícios de Lula reuniram bem menos de 5.000 interessados e não atraíram um único pipoqueiro. Augusto Nunes, obrigado, boa Obrigado, noite. Sérgio, boa noite. Até amanhã. Documentos vazados do Partido Comunista Chinês revelam a perseguição a minorias religiosas no país. Elas seriam levadas a campos de detenção sem julgamento. Vamos até a Ásia falar com a Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde. Qual a situação dessas pessoas?
Oi, Sérgio, boa noite para vocês. De acordo com os papéis que foram divulgados por jornalistas investigativos, elas estariam sendo torturadas e forçadas a desistir de crenças religiosas. O governo chinês nega os abusos. Diz que todos estão nos centros de forma voluntária e que os locais foram desenvolvidos para evitar o extremismo religioso. As principais vítimas são os uigures, comunidade muçulmana que sempre foi perseguida na China. E a estimativa, Sérgio, é que centenas de milhares de pessoas tenham sido levadas para esses campos de detenção nos últimos 3 anos. Sérgio. Assustador isso tudo, Cíntia. Obrigado. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Boa noite.